Oi, gente, tudo bem com vocês? Me conta aqui se você já ouviu essa frase: quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Pode parecer besteira, né? Mas infelizmente é verdade. Quando a gente não tem estratégia, quando a gente não escolhe quem a gente vai atender e a gente acha que pode atender todas as pessoas, porque todas comem doce, a gente acaba se perdendo e a gente perde na comunicação. A gente não sabe para quem a gente está oferecendo o nosso doce, então a gente não sabe conversar com essa pessoa. Imagina só um exemplo, né? Se você vai ter uma conversa sobre como usar o celular. Se você vai conversar com uma pessoa que tem a mesma idade que você vai usar uma certa linguagem. Se você vai conversar com uma criança de 9 anos, você vai ter que explicar de outra forma. E se você vai conversar com uma pessoa de 70 anos, você vai conversar de outra forma. Então, cada público tem a sua especificidade. Se você atende, por exemplo, festas infantis, provavelmente as suas cores serão vivas. Você vai ter ali no seu feed do Instagram doces personalizados com personagens de festas infantis. Se você atende público de casamento, o que vem à sua mente? Um ambiente mais refinado, né? Aquelas mesas de casamento com muitas flores, com doces finos, com cores neutras. Então a gente tem que pensar isso. Quando a gente escolhe um público, cada público tem um universo de onde ele faz parte, né? Então a gente tem que trazer esse universo para toda a nossa comunicação. Então, por isso, esse foi o maior start que eu tive aí na minha vida de confeitaria. Depois de muitos anos trabalhando como confeiteira e fazendo de tudo um pouco, a famosa confeiteira maravilha, quando eu parei para refletir sobre isso, né? Quando eu tive a oportunidade de parar tudo que eu estava fazendo e pensar, agora eu quero fazer diferente, a primeira coisa que eu escolhi foi para quem eu gostaria de vender, tá? E quem eu escolhi foi público de casamento. E eu já falei também algumas vezes sobre isso, mas essa minha escolha foi por alguns fatores, né? Como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu fazia vários tipos de doces e eu queria, sim, vender para todo mundo. Eu achava que todo mundo era meu cliente. Então, eu acabava aceitando encomendas de doces que eu nunca tinha feito e eu ficava ali maluca depois para entregar, né? Porque eu não tinha expertise para aquilo, mas eu não queria perder aquele cliente. Então, quando eu fazia de tudo era confuso na minha casa, na minha vida, na minha produção e não via resultado. Quando eu decidi trabalhar com o público de casamento, a primeira coisa que me veio à mente foi quem vai fazer um casamento geralmente tem no mínimo 100 convidados, 200 convidados, 300 convidados. Então, vai ser uma encomenda com muitos itens para um cliente só, né? Então, isso para mim já foi muito importante, porque o esforço que você tem para fazer uma venda, ele vai ser o mesmo esforço se for para vender 10 unidades ou 100 unidades, praticamente o mesmo esforço. Então, a gente tem que maximizar aí o nosso esforço, né? Fazer render mais. Então, eu queria fazer menos vendas para ter mais quantidade de doces para uma pessoa só, porque isso vai facilitar a minha produção. Para mim, é muito melhor fazer 100 bem casados do que fazer 10 brigadeiro ao leite, 10 brigadeiro ninho com Nutella, 10 pães de mel, 10 cupcakes. Imagina como a produção fica muito mais complicada, né? Então, esse foi o primeiro fator. O segundo foi a gente trabalhando com o mercado de eventos, eu que trabalhei muitos anos como CLT e até como concursada, então o setor de ter uma previsibilidade ali financeira para mim era muito importante. No setor de casamentos, as noivas fecham com meses de antecedência, né? Então muitas vezes elas vão parcelando até o valor da festa, até a data da festa. Então eu já tinha uma previsibilidade de recebimentos dessas parcelas durante os meses até a festa daquele cliente. Isso me dava uma segurança maior, sabe? Então, muitas vezes, se eu pegar uma encomenda por semana, já é o suficiente para bater a minha meta de faturamento. Eu vou ter essa previsibilidade. E outro ponto importante aqui, o terceiro, não tem calote, gente. Por quê? Eu só fecho o pedido do evento mediante uma entrada, que pode ser 30% ou 50%, tá? E o restante eu recebo até 7 dias antes da festa. Então, eu não tenho chance de levar calote, eu não tenho chance de ter que ficar cobrando o cliente
e ficar uma situação chata entre nós, né? Porque ninguém gosta de ser cobrado. Então, eu evito tudo isso, já é escrito em contrato, tá? Outro ponto importante, depois que eu escolhi meu público, eu escolhi quais os doces eu quero ofertar para esse público. Gente, isso faz total diferença. Se a gente pensar dessa forma, né, a chance de eu realmente chegar a que esse cliente tenha vontade de comprar de mim é muito maior, porque eu vou oferecer um produto que ele realmente está precisando e procurando. Por exemplo, você deixa de seguir modinhas da confeitaria, onde você acaba se perdendo também, gastando muito com ingredientes e utensílios e embalagens só porque aquele item está na moda, sem refletir se realmente tem a ver com o seu público. Um exemplo é quando teve a moda do bolo vulcão, né? Gente, se meu público é de casamento, bolo vulcão, a noiva vai querer no casamento? Não, então não vou fazer. Então a gente consegue passar aí por essa peneira, né? E ter certeza do que a gente vai investir, do que a gente vai fazer, sem ficar perdida aí, batendo cabeça, perdendo dinheiro, perdendo tempo, tá? Então, outro ponto importante também, que foi a minha escolha de trabalhar com casamentos. Eu gostaria de ficar livre aos sábados. Então, isso foi um ponto importante para eu escolher o produto. Porque no começo eu fazia bolo de casamento também. E muitas vezes o bolo de casamento, você tem que finalizar no local, por ser bolo de andar, por ser uma decoração delicada, por precisar de flores na decoração, você tem que entregar, montar no local e decorar ali, terminar a decoração ali. Então isso me deixava presa, além de me deixar muito tensa, né? Porque o bolo, gente, olha, não é fácil, né? O centro das atenções ali na mesa. Ele tem que estar impecável até o final do evento. Então isso era uma coisa que para mim trazia ansiedade, além de me prender no sábado. Então, ponto importante na hora que eu escolhi os produtos que fariam parte do meu cardápio foi produtos que eu pudesse terminar com antecedência, que eu pudesse congelar, que eu pudesse antecipar produção. Por isso eu escolhi, atualmente trabalho apenas com pão de mel, bem casados e macarrons. Inclusive, se você quiser aprender a fazer macarrons comigo, eu tenho um curso completo, o maravilhoso mundo dos macarrons. Fazer macarrons mudou a minha vida, gente, me trouxe autoridade, sofisticação para o meu trabalho, me ajudou a ganhar o programa Que Seja Doce. Então, fazer macarrons fez toda a diferença, além de ser um dos doces mais lucrativos da confeitaria. Então, se você quer entrar para o maravilhoso mundo dos macarrons, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ah, e outra coisa também que trabalhar com o mercado de casamentos traz pra gente é justamente essa autoridade, tá? Geralmente a confeiteira que atende casamentos, ela é vista com mais autoridade. Ela já é vista como uma pessoa que produz doces finos, sabe? Já é diferenciado, já tem mais profissionalismo. Traz essa autoridade, esse reconhecimento para você também. Então, gente, eu só vejo vantagens em trabalhar com o mercado de casamento, em escolher um público-alvo. Se você não gosta de trabalhar com o mercado de casamentos, não tem problema. Mas escolha um público que seja realmente lucrativo, que faça sentido para você, né? Outros públicos que eu considero muito bons são de corporativo, você vender para empresas, personalizados para empresas e personalizados de luxo para festas infantis. Também são excelentes públicos, né? No público, só que são perfis diferentes. Por exemplo, no público de festas de luxo infantis, você vai trabalhar provavelmente com menos unidades, porque são doces muito mais trabalhosos. Então, pode ser que você venda 20, 30 unidades de cada doce para um cliente, mas que vai ter um alto valor agregado. Então, com poucas unidades, você consegue ter maior faturamento, tá? Ou com doces que têm um valor menor, como, por exemplo, o Bem Casado, que eu vendo a partir de 5,50 a unidade, eu vou vender uma grande quantidade para ter uma lucratividade maior. Só que ele não é tão trabalhoso que nem um doce personalizado decorado com pasta americana. Deu para entender? Então, são escolhas que a gente tem que fazer e a primeira escolha é para quem você vai vender. Escolha. Estude tudo sobre esse público e comece a ter ações, comunicação, suas cores, suas postagens, seu atendimento direcionado para esse público. E você vai ver a mágica acontecer, tá? O resultado vem.
Me conta aqui nos comentários qual é o seu público escolhido. Eu amo trabalhar com casamentos. Me conta aqui qual é o seu público escolhido. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também que eu vou responder. Eu adoro conversar sobre isso, tá bom? Um beijo, até a próxima!